Muito bem. Então, em primeiro lugar, cumprimentar a nossa audiência, quer as pessoas que se encontram aqui no auditório, quer as pessoas que estão à distância. Naturalmente, cumprimentar os meus ilustres companheiros deste painel, a professora Berta Granja, o professor Duarte Vilares. É um privilégio estar hoje aqui convosco. E é uma grande alegria também, como podem imaginar. Então, passo a apresentar de forma muito breve os oradores deste painel, testemunhos na primeira pessoa à liberdade de que tanto se fala. Professora Berta Granja, assistente social, professora no Instituto Superior de Serviço Social do Porto há largos anos, investigadora do CLICIS, Centro de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social, com muita obra produzida a vários níveis. Professor Duarte Vilares, durante muitos anos também professor no Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, investigador e coordenador do CLICIS, um companheiro de trabalho há bastante tempo, com quem é um prazer partilhar cotidianos. Portanto, estamos com o tempo um bocadinho limitado. Eu vou dar a palavra desde já à professora Berta e, se entender, acrescentar algo à minha apresentação, que foi super breve. Faz favor. Bom, então, o que me pediram a mim foi para dar um testemunho na primeira pessoa. Está ligado. Então, eu vou fazê-lo e vou fazê-lo de uma maneira que normalmente não costumo fazer, não é? Quando falo de história, de serviço social, é sempre de uma forma mais objetiva e agora, efetivamente, e fruto das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, já me pediram várias vezes este tipo de testemunho e, portanto, é isso que eu vou falar. Eu não vou falar em nome do Serviço Social, eu vou falar da minha experiência e, sobretudo, de um pequeno espaço de tempo da minha vida, que foi de 69, quando eu comecei o curso de Serviço Social, até 74, quando, portanto, aconteceu o 25 de Abril. É este pequeno espaço de tempo, mas que realmente foi muito importante para mim, e como dizem, estamos todos numa poesia, não é? Eu acho que o 25 de Abril é muito ligado às artes e realmente foram anos, foram dias muito difíceis, e é sobre isso que eu vou falar, não só como assistente social, como estudante, como mulher e como lutadora antifascista, que eu me orgulho de ter sido, mas que normalmente nunca se fala disso e nunca fala em nome pessoal, não é? Portanto, eu vou falar assim algumas referências, por exemplo, que foram muito importantes. Até para ser assistente social, tinha que fazer a formação, mas para entrar na escola tive que ter um atestado do padre lá da freguesia a dizer que eu era boa rapariga, não é? Portanto, porque o que não era importante não era ter o 7º ano feito ou ter boas notas, o importante era ser boa rapariga, não é? Então, tive que, para entrar no instituto, e nem posso dizer que fosse uma exigência dos professores, não é? Era uma exigência do regime e, portanto, a gente tinha que provar que era boa rapariga. Eu lá tive que fazer um atestado para poder ser assistente social. Também a partir de 69 e já até com algumas referências que quer o Paulo Neto, quer a Júlia Cardoso referiram. Por exemplo, eu entrei numa época ótima no Serviço Social, porque foi num período de contestação à formação, de exigência de formação científica e, portanto, eu logo no primeiro ano, imaginem, com 20 anos, fui uma exigência de uma reunião com o Bispo para repensarmos a formação em serviço social. Isto era muito importante, também não nos podíamos esquecer que o Bispo do Porto estava e tinha tido uma guerra com o regime, não é? Tinha sido exilado e ele mostrou bastante abertura na altura, mas estas coisas nunca são fáceis porque depois tínhamos o regime por trás, não é?
E também não posso esquecer que havia todo um clima de insatisfação ao nível do movimento estudantil no Porto. E eu estava ligada a esse movimento estudantil, a gente participava nos convívios, que se chamavam assim, mas que era para ir lá cantar o Zeca Afonso e o Sérgio Godinho, não é? Portanto, e a gente encontrava-se nesses convívios e havia toda uma comunidade de contestação, e eu digo-vos isto que é verdade, por exemplo, eu ia a bailes de uma república de estudantes que havia ali assim na Boa Vista, e num dos dias, e isso era muito importante, que eu tinha uma experiência que a maior parte dos estudantes não tinham, que era um confronto direto com a miséria e com a pobreza, e eu falava de coisas que eles teoricamente percebiam, mas que não tinham contacto, porque quem frequentava a universidade nestas alturas era uma certa elite, não é? Embora realmente tinham ideias progressistas, mas depois ficavam maravilhados quando eu começava a falar das minhas experiências de estágio. E então fui ganhando algum reconhecimento, porque eu tinha uma experiência que quase ninguém tinha, não é? Eu, quando entrei para o curso de Serviço Social, éramos 18 alunos, não é? Já com homens, já havia homens, mas éramos 18 alunos. Então, por exemplo, o meu primeiro trabalho, ainda sem estar formada, mas como profissional, foi no bairro São João de Deus. E aí eu comecei a experimentar as consequências de defender causas. E o que é que me aconteceu por causa disso? Por exemplo, neste bairro, eu trabalhei com estes miúdos. Aliás, foram um trabalho que marcou toda a minha identidade pessoal. Por exemplo, a tese da minha dissertação de doutoramento é um dos miúdos do bairro também. E todo este envolvimento com o bairro, por exemplo, fez com que, pela primeira vez, eu começasse a ser seguida pela PIDE. Porque eu fiz a um amigo jornalista a denúncia de que perto do bairro havia um depósito de lixo hospitalar do Hospital de São João, que é lá perto, o que era uma coisa absolutamente incrível que pudesse acontecer. E como isso saiu no jornal, um jornalista revelou isso, e eu fui avisada pela Obra Diocesana, que era a minha entidade empregadora, a dizer que devia ter cuidado, porque o telefone do centro social onde eu trabalhava já era vigiado pela PIDE. Portanto, tinha que ter cuidado com os telefonemas, porque passou a ser vigiado, porque eu tinha feito até uma denúncia um bocado ingênua, não era com... Era porque realmente era uma coisa que me revoltava, não é? As crianças aparecerem ali com lixo hospitalar frequentemente, porque também não tinham brinquedos. O importante disto, em termos desta imagem, houve um colega, quando a minha tese saiu, que dizia: escolheste um menino com ar tão miserável. Isto em 2008. Havia um colega, sociólogo, que achava que isto era uma fotografia muito miserabilista. Não era, era mesmo assim. Os miúdos andavam mesmo assim. Eram estes miúdos, não é? Que eu tinha, com quem eu trabalhava. E era na rua que eu trabalhava, sobretudo. Foram anos a trabalhar com eles, e os primeiros 3 meses foi praticamente na rua. Esta imagem é deles, de um grupo de música com latas velhas que eu tentava mobilizar, e realmente foi um trabalho. Só isso dava para fazer aqui 2 horas, eu não vou falar porque não é possível, não é? Bom, então também a liberdade que estou a falar é a liberdade para trabalhar. E eu fui contratada para trabalhar numa empresa quando acabei o curso, tinha muito boas notas, e fui contratada assim na primeira entrevista. E eles convocaram-me, e eu pus isto de propósito porque é importante ver que foi um anúncio publicado no jornal, e eu respondi, fui escolhida e fui selecionada. Mas no primeiro dia de trabalho fui despedida. Fui trabalhar e no primeiro dia, e isso é uma pena que eu tenho, porque eu fui, não é da perda do emprego, mas aconteceu que eu fui trabalhar e estava a ser apresentada aos funcionários administrativos da fábrica, quando a assistente social, que
que desenvolveu todo o processo de recrutamento, foi chamado aos recursos humanos e desapareceu da minha beira, disse, olha, desculpe, eu fui chamada com urgência aos recursos humanos. E essa senhora, que eu nem sei o nome, peço imensa desculpa à senhora que se calhar já faleceu, ela saiu da minha beira e nunca mais me apareceu. E eu depois fui aos recursos humanos para me dizerem que o meu recrutamento tinha sido um engano, que se tinham enganado. Portanto, ainda bem que eu tenho a carta que posso provar que foi um processo normalíssimo, anúncio no jornal, resposta, etc. Tinha sido um engano. Portanto, eu fui despedida na hora quase. Porquê? Quando eu estava a ser apresentada às pessoas da parte administrativa, alguém disse, agora é que a gente vai ter uma creche. Era uma grande fábrica metalúrgica de São João da Madeira. E eu percebi que ele me conhecia, e isso agora é a continuação da conversa, conhecia-me de onde e porquê a PIDE, que eu sei que foi a PIDE, me impediu de ser contratada para trabalhar naquela empresa, que deviam achar que era um elemento altamente subversivo e perigoso para entrar numa fábrica de metalúrgicos, não é? Com certeza que era. Então, isto foram notícias que saíram no jornal, que nem está correta, porque diz que eu fui despedida à tarde, não fui logo de manhã, só que só à tarde, quer dizer, à tarde vim-me embora, porque depois da conversa com o senhor dos recursos humanos, o nome, não parece, há muitas pessoas que acham estranho, e eu tinha este nome, que também a gente tinha que ter cuidado com a identidade. Então, como eu tinha atividade política pública, eu não quis envolver o nome do meu pai, porque era um conservador, muito boa pessoa, mas era conservador, e ficaria um bocado preocupado com o facto da filha aparecer assim na propaganda da oposição democrática. Então, eu casei-me nesta altura, muito novinha, e assumi o nome do meu marido da época, exatamente para escapar, para que o nome do meu pai não aparecesse nas listas, etc. Mas eu, nesta altura toda, era conhecida como Berta Monteiro, por uma questão de respeito ao meu pai, para não lhe criar problemas desnecessários. Bom, e um mês depois ainda saía no jornal a dizer que continuava desempregada e não tive emprego até o 25 de Abril. Nunca mais consegui emprego. Respondi a anúncios, e eu não posso pôr aqui tudo, mas tenho cartas a dizer, lamentamos muito, mas já está o local preenchido, etc. Portanto, a partir daqui, eu nunca mais arranjei emprego, a não ser depois do 25 de Abril. Portanto, tudo isto porque eu fui candidata pela oposição democrática no Porto, em 73, nas chamadas eleições, que não eram eleições, porque toda a gente sabe como é que o processo decorria, mas, portanto, eu fui a única mulher no Porto, era só homens, eu era uma menininha, não é, de 24 anos, e fui candidata pela oposição democrática, então referia muito à situação das famílias, das crianças, das mulheres, e foi por isso que o tal, na fábrica, disse agora vamos ter a creche, não é? Exatamente por causa dessa atividade. E tenho que dizer que realmente o Serviço Social foi uma plataforma de educação cívica e política para mim, porque já era possível, eu tive uma formação, posso dizê-la, muito boa. Agora, era uma formação quase, como é que é dizer, era uma segunda, não era o que estava no plano de estudos, era aquilo que nós recebíamos. Eu trabalhei o Paulo Freire, nós trabalhámos Marx às escondidas, claro, mas trabalhamos. Eu posso dizer que fiz isto antes do 25 de Abril. Até com padres que ainda tínhamos, isto aconteceu na minha formação. Agora, os livros andavam escondidos, com papel que não deixava ver os títulos, mas nós trabalhávamos e, por exemplo, o Paulo Freire foi e continua a ser uma referência importantíssima na minha prática profissional e começou no antes do 25 de Abril. Portanto, houve realmente um grande esforço. E como eu era mulher, vinha sempre a história da família à baila, não é? Numa perspectiva. E agora o que está ali não interessa ler, mas é a informação de um PIDE, porque eu pedi
o meu registro da PIDE, e então era tudo aquilo que eu dizia, um PIDE até com muitos erros, que ele não devia saber datilografar bem, portanto, mas o que ele dizia, do que eu dizia nos comícios, não é? A luta contra a guerra colonial eu vou destacar, eu também estou ali assim, e faço referência pelo facto que eu vou contar a seguir a este senhor, que infelizmente já faleceu, que era um médico, que fazia parte da lista comigo e que, por exemplo, neste discurso contra a guerra que eu fiz, e que tenho aqui manuscrito, porque eu ainda tenho esse discurso, que é histórico, num comício, a repressão, sobretudo quando a gente falava sobre a guerra, era tão forte, eu estou ali assim, neste comício, mas como vem a polícia a impedir que se falasse, as pessoas a pedir calma, porque as pessoas que estavam no comício, estava tudo em polvorosa quando se falava da guerra, porque já havia um sentimento generalizado contra a guerra, e portanto, só para acabar esta conversa, por exemplo, quando eu falei na guerra, que foi num comício em Valadares, a polícia não proibiu-me de falar, o presidente da mesa, que estava com medo do que pudesse acontecer, disse-me que eu não podia falar, e aquele tal senhor que eu mostrei ali, que era o médico Cassiano Abreu e Lima, levantou-se e disse-me, dá-me o teu discurso que eu vou ler. E pegou no discurso para ler, apesar da proibição de eu poder fazer. E como o discurso estava, como vocês viram, todo rabiscado e mal escrito, ele não percebeu nada e disse, diz-me ao ouvido que eu leio alto. E fizemos isso, quer dizer, eu ao lado dele a dizer-lhe, é evidente que ninguém ouviu nada, porque estava tudo tão excitado e tão revoltado, que era tudo aos berros, abaixo fascismo e outras coisas do género, que ninguém ouviu nada, mas foi uma cena fortíssima que representa, esta fotografia representa um pouco aquilo que era o ambiente desses períodos. E, portanto, eu quero agradecer aqui publicamente, porque eu estive em Lousada, agora a comemorar os 50 anos de 25 de Abril, e o município de Lousada organizou um comício, não foi comício nenhum, organizou uma comemoração a um comício que tinha havido em outubro de 73, em que, a propósito de um discurso sobre a guerra, que não fui eu que fiz, que foi esse Cassiano Abreu e Lima, investiu na sala, feriu muita gente, houve muitos feridos e houve uma repressão enorme sobre as pessoas que estavam ali. E eles agora fizeram a comemoração disso, com uma teatralização com estes elementos que estão ali e outros que era de um grupo de teatro, que foi um espanto, e que um neto meu que foi assistir disse, vó, porquê é que tu nunca me contaste isso? E eu realmente achei que há coisas que a gente não deve guardar para nós, não é? E fui buscar o meu arquivo da PIDE, andei a fazer levantamento de fotografias que durante 50 anos não liguei a isso, só agora, com os 50 anos e com esta iniciativa da Câmara Municipal de Lousada, que realmente já só havia 2 pessoas vivas das que tinham ido a esse comício, que era eu e o colega que está ao meu lado. O colega não é de profissão, era um dirigente sindical da época. Fomos os únicos 2 que resistimos a este período. Eles puseram uma lápide lá na frente do local onde se realizou, e eu acabo com o mesmo poema da Sofia, porque acho que realmente é o poema mais lindo para mim sobre o 25 de Abril, e pronto, era isto que vos queria dizer, é esta a minha experiência, ok? Muito obrigada, professora Berta. Foi fantástico ouvir essa pequeníssima partilha. E eu acho que é obrigatório registar essas memórias. É absolutamente obrigatório. O professor Duarte tem a palavra.
Bom, também um depoimento individual que praticamente nunca fiz, em público, pelo menos. O meu nome completo, Duarte Gonçalo Rei Vilar, nascido em Cascais em 26 de agosto de 1954. Família, classe média baixa ou pequena burguesia de Cascais. Composta por pai, mãe e 4 irmãos homens, portanto separados por 10 anos. 2 gerações separadas por 10 anos. 2 irmãos mais velhos que eu o terceiro homem, e depois o meu irmão mais novo, 2 anos mais novo que eu. O meu pai era funcionário da Câmara dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Cascais, e era música à noite, para complementar, digamos, o orçamento familiar, e porque ele adorava música, era saxofonista e clarinetista, e, portanto, era músico em teatros, em espetáculos de variedades, etc., e nos famosos Companheiros da Alegria, que era uma trupe que não havia televisão nessa altura, etc., e, portanto, iam de terra em terra fazendo espetáculos de variedades. A minha mãe, modista, esqueci-me de dizer, o meu pai teria o curso comercial, mais ou menos, portanto, o que equivaleria provavelmente, portanto, ao nosso 9º ano, talvez menos. A minha mãe tinha a 4ª classe. Depois da 4ª classe, portanto, ela tinha tido que trabalhar para ajudar a sua família como costureira, como era o destino de muitas raparigas das classes mais desfavorecidas, e, portanto, depois acabou por criar a sua pequena empresa, e, portanto, era modista e fazia fatos numa época em que ainda não havia pronto a vestir. E, portanto, o meu pai, eu sabia que o meu pai não era pelo regime, tinha votado, portanto, numas eleições no candidato democrata e tinha sido chamado pela Câmara Municipal, não sei como, mas tinha sido chamado e avisado, portanto, que não podia voltar a fazer o mesmo. A questão de ser funcionário público era fundamental, porque qualquer ligação à oposição era expulsão da função pública. E com 4 filhos em casa, também, portanto, é evidente que o meu pai tinha que ser muito prudente e também, por opção, portanto, não se metia em política, como se dizia nessa altura. A minha mãe gostava muito do Salazar, porque o Salazar tinha impedido que Portugal entrasse em guerra na Segunda Guerra Mundial. E porque era católica, e porque o Salazar era católico, e inclusivamente, portanto, a minha mãe era professora no Centro da Obra das Mães, que já foi aqui referido, portanto, em Cascais, dava aulas do que ela sabia fazer, ou seja, costura. E, portanto, esta era a minha família e pouco se falava de política. Aliás, é assim, havia de vez em quando notícias de política, mas não se falava de política e muito menos, portanto, se falava fora da família de política, porque a política era perigosa. Sempre tive uma mensagem muito clara do meu pai e da minha mãe: não te metas nisso. A política era perigosa e, de facto, portanto, havia um sentimento entranhado de medo nos meus pais, nos amigos dos meus pais, sobretudo em relação, portanto, a uma coisa que a professora Irene Pimentel estudou e que está, aliás, o livro dela sobre os informadores da PIDE. Os meus pais sabiam claramente que a PIDE era uma polícia secreta que usava sistematicamente a tortura. Mas tão ou mais perigosa, digamos, que a PIDE era a rede de informadores que podia estar na mesa ao lado do nosso café, na nossa família, quem sabe.
por acaso não tenho conhecimento nenhum do informador na minha família, mas poderia acontecer. Bom, o regime, já se falou aqui muito do regime, o regime, portanto, foi um regime de influência, digamos, nazi-fascista, portanto, nasceu em 1926, aliás, começou por uma ditadura militar, depois transformou-se em Estado Novo e vinha beber muito, de facto, de movimentos totalitários que emergiram por essa Europa fora, portanto, nas décadas de 20 e 30, com exemplos mais expoentes, portanto, na Alemanha e na Itália, portanto, com Hitler e Mussolini, e na Espanha também com a ditadura de Primo de Rivera, que depois, 10 anos mais tarde, portanto, dá a sublevação franquista que inicia, portanto, uma guerra terrível, uma guerra civil terrível, em Espanha, com a vitória, portanto, do Franco, que era claramente, portanto, um militar reacionário e fascista. Portanto, outra coisa é que a repressão era implacável e extremamente eficaz. Aliás, portanto, o testemunho da Berta é um claríssimo exemplo de como é que era a repressão no Estado Novo. Não era só também prisão. Há bocado estávamos a falar, e assim, a Berta nunca foi presa antes de 25 de Abril. Eu tive umas horas no Governo Civil de Lisboa, porque aos 17 anos, e acabadinho de entrar para a universidade, no 1º de maio, sabia que havia confusão e fui passear para o Rossio. E eu e mais um colega meu que tinha o cabelo por aqui. E, como queríamos ver onde estava a Polícia de Choque, fomos... Aí a Polícia de Choque estava por trás do Teatro Nacional, fomos e passámos frente à esquadra. Quando passámos frente à esquadra, houve um polícia que disse: "Ei, venham cá os dois." E fomos presos. 2 jovens de 17 anos, não deu, de facto não fomos torturados, nem coisa nenhuma, portanto, e fomos interrogados, mas não fomos, e no fim, portanto, a única consequência foi cortarem-nos o cabelo no Governo Civil. Coisa que eu, claro que nunca disse aos meus pais antes do 25 de Abril por onde andava, para os não afligir também, mas quando cheguei no outro dia de manhã, portanto, quando o meu pai me viu, disse assim: "Epá, até que enfim resolveste ir ao barbeiro, pá. Já não te podia ver com esse cabelo." E assim se resume, digamos, a minha curta horas de prisão, portanto, pelos calabouços do Governo Civil, que não eram tão calabouços como isso, mas e onde hoje é um museu... Não. É um Museu de Arte Moderna de Lisboa, no Chiado. Falta-me o nome agora. Bom, então, assim, não me vou perder muito sobre a definição da sociedade portuguesa nessa altura, mas, de facto, eu queria-vos dar só alguns números que eu fui buscar e que me parecem que são diferenças claras. Esperança de vida, em 1974, era de 67 anos. Hoje é de 81. Mortalidade infantil já foi aqui referida, portanto, pela Júlia Cardoso. Portanto, era 38 crianças que morriam até ao ano de idade em cada 1000. Em cada 1000. Hoje, 2,6 em cada 1000. Mortalidade materna, já agora, as mulheres que morriam com razões ligadas à gravidez e ao parto, a segunda ou terceira razão era o aborto clandestino, portanto, eram 43 mulheres em cada 100.000. Hoje é 8,8 em cada 100.000. Escolarização. Vou só dizer 2 números. Percentagem de crianças que andavam na educação pré-escolar em 1984. 8,3. Em 2022, 93,3. Percentagem de jovens que andavam no ensino secundário em 1974, 4,9%. Em 22, 88%.
Isto são conquistas de Abril. Analfabetismo, em 74, mais de 1,5 milhão em cerca de 8 milhões e meio de portugueses que viviam em Portugal nessa altura. Movimentos migratórios, menos 300 mil habitantes. A população entre 1960 e 1970 diminuiu de 300 mil habitantes. Agora também está a voltar a acontecer. Nós sempre fomos um povo de migrantes. Já agora, um dado macroeconómico, PIB per capita, em 1974, 9.183 euros per capita, e em 2022 20.200 euros per capita. Portanto, um crescimento de 300%. Número de médicos, para acabar os números, em 74, 122 médicos por cada 100 mil habitantes. Hoje, 812 médicos por 100 mil habitantes. Bom, eu vivi, de facto, 19 anos e 8 meses em ditadura da minha vida. Os últimos 14 anos, ou em rigor, os últimos 13 anos, foram marcados, portanto, pela guerra colonial. A guerra colonial era uma coisa que afetava todas as famílias em Portugal, todas as famílias. E afetava também os jovens, não é? E as nossas conversas. E os que vinham da guerra falavam das minas e das emboscadas e dos estropiados. E tudo isto se sabia. Tudo isto se sabia. Não podia era ser discutido em público. Mas tudo isto se sabia. E, por causa da guerra, estima-se que cerca de 100 mil jovens faziam parte desses 300 mil que foram para o estrangeiro para ficar livres de ficar sem uma perna ou morrerem ou que fosse ou que acontecesse, portanto, em África. Portanto, aí de facto a ditadura portuguesa foi o último império colonial a descolonizar e, portanto, e fazia disso gala, não é? Orgulhosamente sós. Orgulhosamente sós. A guerra colonial mobilizou 90% dos homens portugueses. 90%. 800 mil homens em idade, digamos, de ir à guerra, foram à guerra. Portanto, há 800 mil ex-combatentes em Portugal. Ou havia, porque, entretanto, a vida vai passando. A guerra colonial provocou mais de 45 mil mortos na população civil africana. Estimados. Provocou também mais de 10 mil mortos entre as tropas portuguesas. A guerra colonial custou 21 mil milhões de euros ao Estado português e aos portugueses. E portanto, representava anualmente 22% do nosso orçamento de Estado. Portanto, não havia, de facto, muito dinheiro para outras coisas, não é? Portanto, a guerra, de facto, era um servidor de dinheiro. Pronto. Entre esses 10 mil mortos militares está o meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho era um oficial do quadro, era capitão de cavalaria e morreu no contexto de uma operação militar junto à fronteira, portanto, com o Senegal, na então chamada Guiné Portuguesa, hoje chamada Guiné-Bissau. Foi, claro, uma tragédia na minha vida, na nossa família, não é? Sobretudo para a minha mãe, e foi um ponto de viragem para mim. E portanto, é assim, há várias coisas que me predispõem, portanto, a resistir e a lutar contra o regime. A morte do meu irmão, ao princípio eu disse, mãe, eu até ao meu 5º ano de liceu, 9º ano, eu queria ir para a Academia Militar. Quem me desconvenceu foi o meu irmão
Este meu irmão, que era oficial do Exército, disse, pá, não te metas nisso. Logo após a morte do meu irmão, ainda para gravar mais as coisas, disse à minha mãe, mãe, eu quero ir para a Academia Militar para continuar a obra do meu irmão Luís. Felizmente passou-me. E passou-me 2 meses depois. Vou explicar porquê. Em Cascais, o prior velho tinha morrido e estavam 3 padres novos e que eram, portanto, ligados à oposição católica ao regime e aos católicos progressistas. Chamavam-lhes, portanto, os contestatários também. Ora, os padres, a morte do meu irmão foi em fevereiro, e nessa quaresma, portanto, os padres organizam um ciclo de conferências na igreja paroquial e eu vou a uma conferência cujo orador principal era o então padre Luís Moita. O padre Luís Moita, que depois passou a ser só Luís Moita, foi, entre muitas outras coisas que fez na vida, professor do Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa. Nas questões da ética também. O Luís Moita, a igreja estava cheia. E na assistência estavam muitos elementos ligados à elite política e económica, digamos, de Cascais e de Estoril. E o padre Luís Moita começa a falar, com todo o cuidado que tinha, das notícias que vinham dos massacres em Moçambique, nomeadamente o famoso massacre de Viriamo. Gera-se um sururu enorme, portanto, na gritos, traidor. Eu lembro-me perfeitamente do Carlos Champalimau, irmão do António Champalimau, de dedo em riste, a apontar para o Luís Moita e diz, você apoia ou não apoia a Frelimo? Diga lá. É evidente que se ele dissesse que apoiava a Frelimo, que até apoiava, já não saía da igreja, portanto, em liberdade, não é? Bom, o sururu foi tão grande que acabou ali a conferência. Mas para mim, eu costumo dizer, naquela noite de Quaresma, fez-se luz na minha cabeça. Eu tinha 15 anos. E fez-se luz na minha cabeça. Porque eu percebi que aquela elite que tinha, digamos, boicotado e interrompido agressivamente, portanto, e malcriadamente o orador, estava ligada à elite, digamos, do regime. E essa elite estava, por sua vez, ligada aos interesses e à manutenção da guerra em que o meu irmão tinha morrido. E, portanto, e também estava ligada a determinados métodos de trabalho, como, por exemplo, aconteceu, eu não tenho fotos disso, mas aconteceu, portanto, no tal comício, portanto, da CDE em 1973. Portanto, eu, quando entrei para a universidade, portanto, 2 anos depois, desculpem, estava perfeitamente consciente, já estava ligado também, envolvido, portanto, numa associação em Cascais que dava educação de adultos, alfabetização e educação de adultos, portanto, porque de facto, como vocês viram pelas estatísticas, haviam imensos adultos que nem sequer, portanto, o ciclo preparatório tinha, e, portanto, nós dávamos desde a alfabetização até ao ensino secundário, numa coisa que hoje, que na altura se chamava Centro Cultural de Cascais e que não pode ser confundido com o atual Centro Cultural de Cascais, que é tipo o Museu de Arte ali no Palácio do Gandarinha. Bom, entrei para o Instituto Superior Técnico para a Engenharia de Máquinas, porque alguém me tinha feito um diagnóstico que até hoje não consigo perceber, que eu era bom para a Engenharia de Máquinas, eu que hoje olho para uma máquina como boi para palácio, mas entrei para o técnico. E o técnico era, de facto, uma zona libertada. Como muitas universidades eram zonas libertadas. O movimento estudantil tinha conseguido, de facto, libertar as universidades. E podia-se falar de muita coisa e publicamente, portanto, nas universidades. E, portanto,
entrei para o sítio certo que eu queria. Portanto, aprendi, de facto, muito pouca coisa de engenharia de máquinas, mas aprendi muita coisa sobre outros temas que me interessavam mais. E, de facto, como Deus escreve direito por linhas tortas, como se costuma dizer, acabei em Sociologia e a dar aulas ao Serviço Social e, portanto, a engenharia de máquinas não deve ter perdido, portanto, grande coisa, mas eu ganhei muita coisa, portanto, por esta ligação, digamos, às questões sociais e à intervenção social que ainda hoje mantenho. Portanto, entretanto, quer dizer, fui assistindo os 3 anos, ou 2 anos e picos, portanto, entre outubro de 71 e abril de 74, portanto, foram o que eu costumo dizer, anos de brasa no movimento estudantil e no técnico, em que havia, digamos, 2 frentes de luta muito importantes. Por um lado, a luta contra a guerra, até porque os estudantes universitários, fossem de que universidade fosse, seriam os futuros oficiais milicianos que iriam conduzir as tropas nos terrenos de combate. E muitos ficaram lá. Por outro lado, é assim, de facto, o regime não tolerava zonas libertadas. Logo no meu primeiro ano de universidade, a polícia de choque invadiu o técnico e à tarde invadiu económicas e depois, portanto, houve toda uma série de lutas estudantis, greves a exames, depois vagas de prisão também de colegas meus que estavam mais envolvidos politicamente e que, sim, eram sistematicamente objeto de tortura na PIDE, porque nós sabíamos, portanto, o que é que ia acontecendo a eles, portanto, nas prisões, através dos familiares que os visitavam em Caxias. Pronto, em outubro de 73, o técnico foi militarizado, passou a ter em permanência uma companhia de polícia de choque lá dentro, quem conhece o técnico era em frente ao pavilhão central. Nós só entrávamos no técnico com a apresentação de um cartão que era uma inovação, tecnológica, portanto, mas tínhamos que apresentar o cartão de estudante e os que eram sinalizados, portanto, como agitadores ou como ativistas estudantis não podiam entrar. E isto continuou até ao dia 24 de abril de 1974. De outubro de 1973 a abril de 1974. Na altura também estava já ligado politicamente a uma organização que só foi formalizada depois do 25 de abril, mais precisamente no 1º de maio de 1974, mas nessa altura, portanto, era uma organização sem sigla, não tinha nome. Havia uma coordenação, mas havia uma coordenação entre o setor estudantil, setor católico, setor sindical e até um setor militar, que era o Movimento de Esquerda Socialista, que foi uma organização que nasceu em 1974, com esses antecedentes, digamos, de antes do 25 de Abril, e acabou em 1979. Portanto, foi a minha organização política e, nesse contexto, eu, em Cascais, já fazia, portanto, algum trabalho político, clandestino, claro, algumas ações de agitação e propaganda, como se dizia. Por exemplo, todos os comboios da linha de Cascais apareceram pintados uma noite, portanto, com Viva o Socialismo, a Baixa Guerra Colonial e coisas assim. E também os autocarros da rodoviária, portanto, noutra noite qualquer, circulavam. Era ótimo, toda a gente via. Foi uma ação de marketing político incrível. Pronto. Só 2 ou 3 conclusões, portanto, sobre este meu testemunho. Havia, de facto, e eu acho que a nossa primeira tarefa era consciencializar politicamente os portugueses e organizá-los. Isto era o que nós fazíamos antes do 25 de Abril. E era por isso, de facto, que eu nunca fui preso, portanto, fora essas horas no Governo Civil, estou em crer que se o 25 de Abril viesse mais tarde era preso e em conversa com a Berta também chegámos à mesma conclusão, porque era natural, era um processo natural, éramos identificados
Íamos. E um dia às 7 da manhã ou às 6 da manhã, uma brigada da PIDE batia-nos à porta, levava-nos, revistava tudo, tirava tudo que fosse suspeito, portanto, e no dia a seguir estávamos em Caxias a sofrer tortura de estátua. A tortura de estátua é não deixar, portanto, o prisioneiro dormir. Houve, por exemplo, o meu colega, que era presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico e que foi preso, teve 18 dias em tortura de estátua, sem poder dormir. As pessoas alucinavam, começavam a ver bichos por todo o lado, portanto, ou então eram espancados, como o padre, já não era padre, Luís Moita, que estava ligado, portanto, a uma rede de católicos progressistas que, por sua vez, portanto, estavam ligados, não estavam ligados, mas é assim, houve alguns contactos entre organizações que lutavam, portanto, com luta armada contra o regime, portanto, circulou uma mala com explosivos e a PIDE caiu-lhes em cima e, de facto, foram brutalmente torturados. Esse padre que eu depois vim a conhecer e ser amigo dele mais tarde, portanto, padre, que já não era padre, o Luís Moita, que faleceu há uns meses e que foi, por isso tudo, uma figura central, digamos, na minha tomada de consciência política. Portanto, tínhamos medo, sim, tínhamos medo. Tínhamos medo de ser presos, tínhamos medo de ser torturados. E tínhamos medo de não resistir à tortura. Estes eram os nossos medos. Tinha medo das cargas policiais. Tinha medo das cargas policiais. Lembro-me de uma reunião de estudantes ali no Hospital Santa Maria, entre o hospital e a saída, não é? E estavam ali centenas, se não, digamos, mais de 1 milhar de estudantes. Foi a minha primeira reunião assim. E estava a polícia de choque toda à nossa espera, não é? E eu tive uma dor de barriga, de facto, aí e noutras situações. Infelizmente assisti ao assassinato de um estudante de Direito, o José António Ribeiro dos Santos, que era militante de uma organização chamada MRPP, que ainda hoje existe, e que numa sessão estudantil, numa reunião estudantil, por causa de uma complicação meio estúpida, foi morto por 2 agentes da PIDE a tiros, portanto, à minha frente e à frente dos outros. Portanto, gera-se ali uma desordem, uma luta, digamos, os agentes da PIDE entram, os estudantes, alguns estudantes, portanto, caem-lhes em cima e eles matam o José António Ribeiro dos Santos, já deve ter ultrapassado imenso, portanto, o meu tempo. E, portanto, também aprendi a ter cautelas, digamos, de quem trabalhava em questões clandestinas. Mas éramos felizes lutando. Eu acho que éramos felizes lutando. E tínhamos um propósito de vida. E tínhamos muita esperança. E, portanto, a minha geração, e eu penso que comungo isso, nós tivemos a grande alegria de vencermos a ditadura. E tivemos a grande alegria de acabarmos com a guerra colonial. E tivemos a grande alegria de libertar um país que não é perfeito, mas que nós todos ajudamos a ser perfeitos e a melhorar. E, portanto, é isto. Além disso, é assim, na política também se aprende coisas que depois servem para outras coisas. Por exemplo, organizar uma aula, fazer um cartaz de parede, fazer marketing político, traduzir por linguagem simples coisas que são complicadas para as pessoas realmente compreenderem. Isto são tudo coisas. E fazer programas de rádio, que havia uma sonora na Associação de Estudantes do Técnico que fazia programas incríveis, quer de música, quer de comentário político, quer de noticiários, etc. E eu também, portanto, fui da sonora do Técnico, também
nunca mais fiz rádio na vida, mas alguma coisa ficou. Portanto, é este o meu testemunho. Eu agora, a comunicação do colega fez-me lembrar uma coisa que para mim é um mistério. Não sei se alguém aqui poderá dar uma luz de como é que aconteceu. Quando eu agora pedi, há meses, o meu arquivo da PIDE, no meu arquivo tinha 2 discursos meus, um manuscrito, outro datilografado, que eu não faço ideia nenhuma como é que chegaram à PIDE, porque não havia fotocópias, alguém teve que dar os discursos, não é? E, portanto, eu continuo com isto, porque alguém me tem que ter roubado, não sei como, o discurso, para que eles aparecessem hoje nos ficheiros da PIDE. E são umas páginas razoáveis, um manuscrito e outro datilografado. Portanto, que é uma coisa incrível. E a outra, que eu há bocadinho ia começar a falar, mas com a preocupação do tempo, não queria roubar tempo, a assistente social da empresa que me acolheu e que me recrutou, que eu não sei o nome dela, não sei o que é feito, teve uma atitude muito digna, porque ela não fazia ideia quem eu era, portanto podia ser uma pessoa muito afastada das informações e tal, e contratou-me. Se calhar não me teria contratado se soubesse quem eu era. Mas a verdade é que ela teve uma atitude, do ponto de vista profissional, muito. Ela recusou-se a vir-me dizer que se tinha enganado e que a minha contratação tinha sido um engano. Ela disse: não, eu não faço isso. Portanto, eu não vou fazer, porque depois o gestor de recursos humanos veio-me dizer: a colega, eu disse: não, mas ela entrevistou-me, então respondeu, não é? E ele disse: mas ela agora não pode. Eu acho que ela se recusou. Eu não falei com ela, mas que se deve ter recusado. E, portanto, isto para dizer também que eu não fiquei com dados destas coisas, portanto, não sei o nome da senhora, não sei se ainda poderia falar com ela, não sei se ela já faleceu, mas que a gente realmente, quando vive este tipo de coisas, julga que nunca mais se esquece, que as pessoas não morrem, não é? E realmente eu agora chego à conclusão que devia ter guardado muito mais coisas, devia ter ficado com... Porque uma coisa é a gente dizer, outra coisa é ter provas escritas, não é? Por exemplo, se eu não tivesse a carta da empresa a contratar-me para a entrevista, as pessoas diziam: lá, mas eles contrataram-te mesmo e tal. Portanto, agora eu tenho essas evidências, não é? Isto, efetivamente, isto para dizer que, mesmo de histórias de agora, guardem, escrevam, preservem as coisas importantes, porque se não fosse realmente os 50 anos, o meu arquivo da PIDE ia ficar para lá perdido. Agora está muito bem tratadinho, que eu tenho um filho que é designer, fez-me um livrinho e já pude distribuir à família, etc. Portanto, estava perdido e eu não sabia que eles tinham anotado aquelas coisas sobre mim, coisas muito interessantes. Isto tem a ver com a ingenuidade com que a gente até entrava nas coisas. Às tantas lá, eu não podia trazer tudo, tem lá no arquivo a dizer: nunca se ouviu falar dela, mas ela é convicta, ela diz que é contra a guerra e não sei o quê. Portanto, mas como não tinham dados sobre mim, ela não, é estudante de serviço social, porque no início era estudante, depois é que fiquei formada, não sei, porque alguém pediu informações à PIDE e a PIDE andou a fazer o levantamento, não é? E portanto, a gente também era muito ingênuo, quer dizer, e o medo naquela altura, aos 20 anos, o medo é misturado também com um certo romantismo, não é? E portanto, a gente tinha medo, mas também era muito jovem, não é? E portanto, e eles, quer dizer, tinham noção disso, não é? Eu acho que esta imagem do que eles dizem sobre mim dá-vem esta ideia de que, isto são coisas de juventude, se calhar vai-lhe passar, não é? Ela é convicta no que diz e tal, mas como quem diz, não devemos dar muita importância a uma miúda de 20 e poucos anos que agora anda aí a deitar discurso e tal. Portanto, e isto volta a reforçar, o serviço social ajudou muito nesta minha... Porque eu tinha dados e experiência
que a maior parte dos estudantes com quem eu convivia não tinha, não fazia ideia. Como é que viviam as crianças pobres? Não faziam ideia. Portanto, Muito obrigada, professor Duarte. Eu não quis deixar de dar a palavra de carreirinha à nossa amiga Berta Granja e, portanto, não tive a oportunidade de agradecer o testemunho. Foram dois testemunhos bastante diferentes, um no feminino, outro no masculino, mas gerações muito próximas. Eu sou a irmã mais nova deles dois. Eu fiz 18 anos em abril de 1974, portanto sou filha de abril, um bocadinho mais nova. Por isso é que eu disse, eu sou a vossa irmã mais nova. Sou a vossa irmã mais nova. Não é sobre mim hoje, portanto não vou alongar-me, mas de facto tudo aquilo que disseram tocou-me muito, porque um bocadinho mais nova, mas as vivências foram, enfim, menos militantes em razão da idade. Queria dar uma nota. A Berta falou do medo, penso que o Eduardo também falou do medo. Eu gostava de dizer uma coisa que é: só os corajosos é que têm medo, os cobardes resguardam-se. Portanto, nós temos aqui uma dívida muito grande a toda esta geração e às gerações mais velhas, não é? Que lutaram muito. Hoje é um dia de comemorar, mas também é um dia de alerta. Já foi aqui dada muita poesia. Eu não sei se alguém dos presentes quer fazer algum comentário ou colocar alguma pergunta. Devia ter começado por aí. E peço desculpa por isso. Mas também um bocadinho em função da hora, a não ser que alguém faça realmente muita questão aqui na sala ou em casa, à distância. Sim, Júlia? Está verde, mas não está a amplificar. Não abriram mas o canal. conseguem ouvir-me? Já. O problema é lá. É só para vos lançar um desafio aos dois e a quem esteja aqui que também tenha memórias importantes para partilhar. Acho que era muito interessante nós termos estes testemunhos na revista Intervenção Social. Peço-vos que até ao final de maio... não é possível. Mas podemos conversar sobre isso? Exato. Obrigada. Eu acho que era muito importante para nós reunirmos uma série de testemunhos na revista Intervenção Social. Não sei se mais alguém quer usar da palavra, aqui ou à distância. Não tenho informação de que haja inscrições, sim. Está funcionando. Olá, a essa altura acredito que boa tarde, né? Meu nome é Bruno, sou professor da Escola de Serviço Social da Unirio, lá no Rio de Janeiro. Sou ex-professor, ex-aluno, quem dera, do professor Zé Paulo Neto. Eu gostaria de perguntar, enfim, aos três, né? Enfim, que participaram desse processo tão importante, não só aqui para Portugal, mas acho que para o mundo inteiro, que foi a Revolução dos Escravos e a derrota lá da ditadura aqui em Portugal. Como que vocês hoje percebem qual é o sentimento, enfim, as análises, enfim, como que vocês percebem esse ascenso, né, de experiências autoritárias no mundo, que refletiu nas últimas eleições aqui, no último 10 de março. Como é que é para a geração de vocês ver isso, né? É isso. Muito rapidamente, com preocupação, claro, não é? Com preocupação, mas também atendendo com uma análise que é assim. Eu acho que parte, digamos, deste eleitorado que vota agora em partidos de extrema-direita, portanto, com um discurso a fazer lembrar, portanto, essas épocas, sempre existiu.
estava provavelmente votando noutros partidos, ou não votando, não é? Mas sempre existiu. E depois também, portanto, há aqui um processo de descontentamento, que haverá sempre descontentamentos, mas que poderá ser politicamente aproveitado, portanto, digamos, movimentos de extrema-direita. Aliás, fala-se muito também do papel das redes sociais também, não é? Mas eu penso que é um descontentamento, e é um descontentamento muitas vezes legítimo, não é? Muitas vezes legítimo. Pronto, e também, portanto, que muitas vezes, portanto, os partidos políticos não conseguem dar respostas eficazes, portanto, e melhorar, portanto, as condições de vida das pessoas. Depois, há muita coisa que se diz, portanto, e que se exagera também, portanto, com determinados objetivos políticos, por exemplo. Eu vou-vos dar um exemplo muito, mas se calhar não tenho tempo, mas não vou dizer isto, mas há muita coisa também exagerada intencionalmente, portanto, pela comunicação social. Transforma-se, digamos, um caso, portanto, em toda uma análise, digamos, sobre, por exemplo, políticas sociais, políticas de saúde, etc, etc. Portanto, mas isto é normal em democracia. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Eu não consigo responder em pouco tempo, peço desculpa, mas isto exigiria da minha parte pelo menos uma meia hora, porque acho que é tão complexo o problema que é perfeitamente justo que o tenha levantado. Acho que dava uma mesa redonda sobre isso, mas é impossível responder de acordo com aquilo que eu estudo atualmente e com que trabalho. Eu não consigo dar uma resposta. Tenho muita pena, mas não consigo. Portanto, é preferível não gastar tempo, porque fico insatisfeita, não respondo. É muito complexa a questão. Então, sim, faz favor, está um pedido. Bom dia a todos. Sou Maria José, sou uma antiga aluna do Instituto, ainda do MITEL, mas terminei aqui a licenciatura. Hoje sou doutoranda em Serviço Social, mas queria dar os cumprimentos à mesa. Eu sou filha de um pai que esteve na guerra colonial. Sou filha de um pai que não fala dessa época, que lhe é difícil, provavelmente por traumas. Tenho fotografias dele em várias colónias, por assim dizer, mas para ele é muito difícil falar nessa época. Tenho as memórias dele guardadas, às vezes tento puxar por ele, mas ficou de tal forma o trauma da guerra que ele não consegue falar. Por exemplo, ele podia ter hoje a carta de condução se quisesse, um exemplo, porque ele tirou-a durante a tropa e conduziu lá fora, mas como tinha que se voltar a fardar e voltar a ir perante os superiores para pedir a carta, ele recusou-se e até hoje eu sou a única da família que tem carta de condução, porque ele se recusou a voltar a fardar para ter a carta de civil. É só, pronto, mais uma pequena história dessa época, porque, pronto. Muito obrigada. Muito obrigada. Não tenho mais indicação de pessoas que queiram usar da palavra. Gostaria apenas, hoje, como dizia há pouco, é dia de comemorar, estamos a comemorar os 50 anos, mas penso também que é tempo de alerta.
Não trago nenhuma poesia, mas trago um pequeníssimo trecho de José Luís Aranguren, do livro Ética e Política, que foi escrito algures lá nos anos 60 do século passado, e diz assim: a democracia não é um status no qual o povo possa comodamente se instalar. É uma conquista ético-política de cada dia, que só através de uma autocrítica sempre vigilante pode ser mantida. É mais uma aspiração do que uma possessão. É, como dizia Kant, referindo-se à moral em geral, uma tarefa infinita. Obrigada a todos.